No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e eu já vou logo de cara te convidar a nos curtir em todas as outras plataformas. Se você escuta a gente no bom e velho radinho, no 106,3, você tem ainda outras opções para estar sempre conectado aqui na Nova Onda News. Vamos começar. Se você tiver uma Alexa em casa, você pode falar assim para a Alexa: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que ela já vai sair tocando todos os nossos conteúdos. Tem muita música boa, informação, tem muita coisa legal durante 24 horas. Se você quiser ouvir a Nova Onda Limeira, a Nova Onda News, em qualquer lugar que você vai, é só você baixar no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo Radiosnet. Dentro do Radiosnet, você vai procurar por Nova Onda Limeira e aí lá você vai poder ouvir todos os nossos conteúdos na palma da sua mão. Esse aplicativo funciona tanto para os celulares Android quanto para os celulares iOS. Além disso, você, claro, pode acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, @NovaOndaNews, e também no YouTube. Siga o nosso canal, @NovaOndaNews, que você pode ver e rever os nossos conteúdos a hora que você quiser. Tudo muito prático, muito simples. E eu quero também já contar uma ótima notícia que eu recebi esta semana. O Onda Talks é finalista do 25º Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo. Nós somos finalistas, concorremos com outras duas plataformas de YouTube ao prêmio da Fundação FEAC de Jornalismo. O podcast que foi para esse prêmio, que vai concorrer, é um podcast que nós falamos sobre a costura como fonte de inspiração. E aí ele serviu, então, para a gente ser finalista nesse prêmio. Eu agradeço a sua companhia, que faz parte aqui do Onda Talks, para a gente levar histórias boas, informação e muito conhecimento. A divulgação de quem vai ser os vencedores desse prêmio vai ser no dia 10 de dezembro. Além de eu concorrer com o Onda Talks, eu também concorro pela TV Band na categoria televisão, com mais uma reportagem que eu fiz do coletivo Saber em Arte. Então eu espero que logo eu traga boas notícias aqui para vocês, mas é só essa notícia de nós sermos finalistas nesse prêmio. Claro que eu já precisava compartilhar isso com vocês. Todas as novidades contadas aqui nessa abertura de programa. Hoje, o nosso programa vai ser regado a pipoca com muito queijo, que é a melhor pipoca de Limeira, é a pipoca do Ferrara. E eu sou fanzona mesmo, de verdade. E depois de muita luta eu consegui trazer os donos da pipocaria Ferrara aqui para contar essa história deles, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu já vou começar já fazendo as apresentações. Aqui ao meu lado está Newton Ferrara, que é o dono da pipoca, a esposa, que também é dona da pipoca, a Ilza Regina Ferrara, e do outro lado, Murilo Ferrara, que está dando sequência à pipocaria Ferrara, né, Murilo? Mas antes da gente começar exatamente, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, gente, por vocês comparecerem. Ferrara, eu já vou começar com você. Antes da gente entrar exatamente na pipoca, eu vou dar uma apresentação básica. O Ferrara, ele foi policial militar. E a Ilza, funcionária pública. Ferrara, você como policial militar, como que era a função de policial militar? Conta pra gente. É uma função fácil? É fácil ser policial militar daqui da região? Não é fácil, né? Tem que gostar da profissão, dedicar bastante, né? Comecei a carreira em 1992, né? Fiz escola em Piracicaba. E aí fui trabalhando um período em Piracicaba, depois solicitei uma transferência para Limeira, né? Onde eu fiquei um período em Limeira. Depois fui para Araras, que a gente residia lá na época, né? Fiquei um período lá. E depois eu vim para Cordeirópolis, voltei para Cordeirópolis, né? Aqui próximo Limeira, né?
e que trabalhei ali 18 anos, e depois voltei para Limeira, mais um período, e aí encerrei minha carreira em Piracicaba, né? Essa foi uma transição minha dentro dos 27 anos trabalhado na Polícia Militar. Você tem muito psicológico para ser policial, né, tem Ferrara? que dedicar, né? Ter os cuidados, né? Tudo faz parte da profissão da gente dentro da Polícia Militar, né? Ferrara, você se aposentou na Polícia Militar como sargento, né? Sargento, sim. Sargento. Entrei como soldado, né? Cabo, e depois encerrei a carreira como terceiro sargento, né? Com muita honra. E aí, ao lado, a Ilza foi funcionária pública. Ilza, você foi funcionária pública da onde? Como é que era a sua função? Eu fui funcionária pública, terceirizada, do Tribunal de Justiça da comarca de Cordeirópolis. Trabalhei lá durante 12 anos. Aí, passei também na parte de distribuição, trabalhei na vara civil. Depois, terminei com mais de 7 anos no juizado especial. Aí, antes de chegar, como que vocês se conheceram? Ferrara, a pipoca não era só, não é de agora, né? Já vem de muito tempo. Como é que começou essa história com a pipoca? Assim, para começar a história, tem que voltar lá no passado, né? Então, foi em meados de 1979, né? E veio do meu pai e da minha mãe, né? Meu saudoso pai, né, que faleceu aí já em 2011, né? E tem minha mãe viva hoje, saúde, graças a Deus, seus 84 anos, né? Mas começaram dele. E para contar essa história, o início de tudo, como iniciou, eu tinha ali acho que 8 anos de idade na época, né? Meu pai já ponhava nós para trabalhar ali, né? E seu pai já vendia pipoca? Não, vendia outras meu coisas? pai, ele foi 20 anos padeiro, né? Ele já gostava dessa área, né? 20 anos padeiro, já tinha que gostar, né? De alimentos, mexer com alimentos, né? E aí, o que aconteceu? Ele depois passou a ser um período turmeiro, na época era a época do algodão, na região era tudo algodão. Ele puxava turma, né? Tinha caminhão. E esse período a gente trabalhava também, né? Ajudava, meus irmãos, tudo ajudava ali. Ia para a roça, meu pai passava a pegar os pessoal rural, né? E era uma época muito gostosa, né? E foi um pouco período. Depois, ele tinha um amigo, chamava José Falcão, que era a parte de alimentação, que ele era um confeiteiro, né? E confeiteiro muito bom da época, sabe? Fazia o quê? Fazia? Bombas, cocada, sonhos, né? E a gente era tudo pequeno. Meu pai levava nós na casa dele, nós via tudo aqueles doces na mesa, tudo bonito, sabe? Meu pai começou aí com doce, minha mãe, né? Trabalhava muito. Meu pai depois ele comprou 2 carrinhos, eles eram gêmeos, eu sou gêmeos, né? Meu irmão chama Nivaldo, né? E aí começamos ali, um carrinho enchia de doce, né? E na época era uma benção para vender, sabe? Vendia muito doces na época. Foi um período aí de um ano e pouco. Depois aí ele começou no lanche a pipoca, aí veio a pipoca. O seu pai sustentava a casa vendendo lanche, Isso, vendendo pipoca. Isso, sustentava a casa Doces. com esse já lanche, né? E foi um período muito bom, sabe? Que a gente trabalhava na praça em Araras, tinha uns carrinhos, né? Meu pai comprou na época. E a gente trabalhava, e eu comecei ali nesse período de 1980, sabe? A mexer com esse tipo de alimentação. E por que a pipoca, Ferrara? Então, a pipoca, porque lá em Araras tem até a pipoca muito famosa lá, que é chama o Seu Zé. E tem na praça até hoje lá, e são muito famosos em Araras, né? Na Praça Barão de Araras, né? E aí começou a incentivar meu pai, né? Com a pipoca, e ele começou. Acho que ele teve a vontade, né, de trabalhar com a pipoca. Aí logo ele já se programou, aprendeu a trabalhar com a pipoca, e aí iniciou a pipoca. Mas logo que ele iniciou, já tinha queijo na pipoca, Ferrara? Tinha. Isso aí é muito antigo, né? Mentira. Já é de muito tempo, já essa delícia. Essa receita já tem há muito tempo, sabe?
E o que é legal é que nem o molho que a gente trabalha hoje, né, Murilo? Que você vende até no iFood, né? Tem no iFood para esse molinho que a gente vende, é receita do seu Zé da pipoca daquela. Eu conhecia o seu Zé, sabe? Senhorzinho usava chapeuzinho, ele andava com o carrinho na praça, na rua, né? Tiradentes, Vila Mesquita, parava nas lojas, sabe? As moças iam comprar a pipoca dele. Foi tudo nessa época aí. E aí você conheceu a Ilza. E essa receita é desse senhorzinho da pipoca. Até hoje, mais de 40 anos, essa receita desse molho. Por isso molho que a gente coloca o molho na pipoca e a É. gente fala assim, meu Deus. Legal, isso tem uma é bom história. demais. Tudo tem uma história, né? Isso que é Só legal, que não né? é fácil assim, porque você tem que negociar. Você tem que passar uma receita pra a pessoa passar dela. Tem que ser uma troca nos pipoqueiros, senão não passa. Então não é só peguei a receita aqui, tá Não, tudo bem. a receita Não. tem um Tem que segredo. ser uma tem que ter troca, senão tem não que ter um passa segredo. não. Porque tudo tem segredo, É né? segredo da Coca-Cola. É verdade. Entendi. Que legal. E aí, Ferrara, você conheceu a Ilza. Isso. Como é que foi esse? Ela trabalhava no fórum, você na PM, quando vocês se conheceram? Como é que... Não, a história Não. não. bem, Nós bem nos antes. conhecemos, eu tinha 15 anos de idade. Foi meu primeiro namorado e marido, né? Eu conheci ele estava trabalhando. Na época, eu tinha mudado para Araras, né? Com a minha família. E aí acho que teve um evento, não me recordo ao certo se era carnaval, alguma coisa na cidade. E ele estava trabalhando. Com a pipoca. Com a pipoca. Com a pipoca. E ele trabalhando lá, eu passei perto, gostei, achei ele bonitão, tal, né? Aí paquerei. Já comprou pipoca? Tem que comprar pipoca. Não, Não comprou pipoca, Murilo. não Só lembro. ficou olhando pro pai. Eu estava meio interessado no dono da pipoca. E aí deu certo, né? E a gente se conheceu. Eu frequentava a igreja quadrangular naquela época, ele também. E foi aí que a gente começou a se conhecer melhor, né? A ter mais amizade. E demorou um tempinho para a gente começar a namorar, né? Aí deu certo. E aí, Ferrara, você atuava como policial militar e vendia pipoca ao mesmo tempo? Sim, Como é que aí era eu tinha isso? que conciliar, né? O comércio nosso, né, com a polícia militar. A polícia militar tem os horários, né? E cada fase é um período de horário diferente que a gente faz, a gente cumprir escala, né, de horário. E só que eu tinha o apoio da esposa, os filhos, né? Minha filha Tatiane também, que é a filha mais velha hoje, né? E sempre apoiando a gente em tudo, né? Auxiliando em tudo que a gente precisava. Então eu conseguia conciliar a polícia militar com o comércio que nós tinha, né? E dentro da corporação, tinha algum comentário? Olha, o Ferrara vende pipoca também. Tinha, eu levava pipoca, quando eu trabalhava, que dava para fazer pipoca, eu fazia pipoca para os colegas, tudo lá. A gente tinha um período de descanso, né? Um pouco de folga ali dentro do período de trabalho, né? Então, o tempo que dava, assim, às vezes de almoço ou de janta, a gente sempre fazia alguma coisa. Então, eu já era conhecido com a pipoca dentro da polícia. Né? E aí, o Murilo começou a ajudar vocês novinho, né, Murilo? Desde novo. Comecei com meu pai com 8 anos, né? E trabalhar lá, mas a gente sempre fui ajudando ele um pouco, lavava carrinho, aí cortava queijo já desde cedo. Aí com 8, 9 anos de idade, né? Eu comecei sempre no mesmo lugar, sempre no Cotil ali. Verdade. Então, era um carrinho pequenininho e tinha um uninho, né? Com churros atrás. É verdade. A gente trabalhava à noite lá e de final de semana a gente ia para Araras para vender na rua. Isso, olha que período, A né? gente ia mas pra mim era um divertimento, né? Eu ia trabalhar, mas pra mim era pra brincar. Churros, também. né? A gente ia vender churros, ia com o carro com o Uno com a musiquinha do churros. Né? Isso, A gente passava nas ruas vendendo. Eu ia pra me divertir também. E é lá em Araras, né? Sim. Que legal, essa é uma época gostosa. E quem que decidiu colocar os churros junto com a pipoca? Os churros começou em Araras, com meu pai também. Logo, bem mais lá na frente, né? Eu trabalhei com o período do meu pai de pequeno, né? Até uns 16 para 17 anos. Aí, eu e meu irmão sempre acompanhou junto, trabalhando junto. Aí, o que aconteceu? Nós fomos cuidar da nossa vida, né? Já estava mais grandão e tal. Nesse período, meu pai começou com churros. E aí, meu pai passou para a gente também, né? E começamos com churros nessa época. Aí. E aí, nessa Tinha uns época... 17 anos de idade. Nessa época, vocês atuavam apenas em Araras. Em Araras, esse período em Araras. Quando que vocês vieram para Limeira?
Olha, porque eu fiquei um longo período em Cordeirópolis, né? E eu não lembro a data exata. Nós moramos, depois de casamos, em 89, aí nós mudamos um período para Leme, ficamos coisas de 2, 3 anos em Foi Leme. pouco tempo em Leme. E aí nós mudamos para Cordeirópolis. Moramos 21 anos em Cordeirópolis. Só que a gente só morava em Cordeirópolis. Como eu era atuante lá como funcionária pública, nós ficamos lá. E Limeira é perto, então, como Cordeirópolis era quase que distrito de Limeira, nós trabalhamos todo esse período aqui. Desde 2001, mais ou menos, nós começamos a fazer pipocas e shows aqui em Limeira. Mas entre esse período, eu comecei a trabalhar com lanches, cachorro-quente, hambúrguer, na praça de Cordeirópolis. Exatamente. Antes de vir para cá. O Murilo era pequenininho na época, né? Os filhos eram pequenos. E ficamos um período lá trabalhando. E depois dessa época, aí eu passei, eu tinha alguns funcionários, né? E que de um deles acabou comprando o carrinho. Que na época tinha outra programação, né? E aí passei o carrinho para um dos funcionários, está até hoje lá na praça trabalhando, e lá em Cordeirópolis, né? E aí a gente começamos, essa época que a gente viemos para Limeira com pipoca, né? Aí eu tinha um carrinho e eu pegava a pista, né? E vinha até, começamos no Cotil, né, Murilo? Frente ao Leonel de Campo, Cotil. E foi um longo período ali, sabe? E o Murilo, eu lembro que o Murilo era pequenininho, né? E ele ficava ajudando no carrinho, sabe? Bem pequenininho. Subia no banquinho. Ele subia no banquinho. Subia no banquinho. Eu lembro que as moças da época, né, falaram, nossa, que menino bonito. Até hoje vai esses clientes lá no carrinho. Nossa, esses clientes... Eu lembro quando você subia no banquinho para você fazer pipoca. Nossa, E os alunos falaram, nossa, que menininho bonito. Até que legal, então não era conhecido, até então não era a Pipoca Ferrara. Né? Pipocaria Ferrara veio depois, né? Isso, Pipocaria veio depois de um certo tempo. Aí, nesse período todo, eu engravidei, onde eu tive minha filha mais nova, que hoje tem 23 anos. Né? E aí, voltei a trabalhar com eles, porque fiquei afastada um período, voltei com eles, foi aonde, uma vez, a gente estava tudo trabalhando lá no carrinho, e chegou algumas alunas, olhou assim... pro meu marido e falou assim, ô tiozinho. Aí foi aonde eu olhei, acho que o Mu estava junto, né, filho? E eu olhei pro meu marido e falei assim para ele, tiozinho? Falei, não, é muito jovem para ser tiozinho da pipoca. Mas como não tinha nome, eles falavam lá no tiozinho da pipoca. E ficava legal, assim, né? Ele, não, vamos dar um nome assim, para a nossa pipoca ser reconhecida. Porque até então o produto já era muito bom. Aí nasceu o nome nosso, né? Aí eu falei, em homenagem ao pai dele, que Pipocaria onde surgiu Ferrara. Tudo, vamos colocar aí, Pipocaria Ferrara. E hoje estamos aí, né? Olha só, então foi de um chamariz Isso. dos alunos. Feeling, sabe? Assim, que a mulher tem. Fala, pode ser melhor, né? Vamos formalizar de verdade. Ficou legal, porque aí a Gina trabalhou em cima do logo, né? E depois o Murilo, depois que veio, foi melhorando. Ele já cresceu, né? Já tinha passado o ponto já dali, que eu comecei para ele, né? E daí ele já melhorou o logo, deixou mais renovado, né? E ficou, estamos com esse logo até hoje. O interessante é que aí o Murilo ficou com ali o ponto, né? E eu fui para a faculdade de Anguera, fiz uma grande freguesia. Até hoje, os alunos lembram nós de lá, ainda da época da faculdade de Anguera, né? Que fica ali atrás do Tacadão, sabe? Fiquei muitos anos ali. Eu, inclusive, conheci vocês na faculdade em Anguera. Foi na Anguera aí, tá vendo? Prova que é verdade. E aí tem minha filha também, a Tatiane, né? Que é a filha mais velha. Também auxiliava, ajudava a família, né? E aqui já em Limeira. E que depois o Murilo deu sequência na Pipocaria Ferrara, né? Ficou Pipocaria 2, né? E a minha filha Tatiane, ela... tem a empresa dela, que ela pôs o nome dela de Sonela, né, em homenagem você pode às minhas netas, isso, né? A Sofia e a Antonella. Então, ela tinha a loja 3, que era a Pipocaria Ferrara, mas aí, como ela tem as duas meninas, né? A Sofia, que é a primeira neta, e a Antonella veio logo depois, aí ela migrou de Pipocaria Ferrara 3 para Sonela. Isso.
Mas a Sonela também vende pipoca? O mesmo nicho, né, da família. Ela somente mudou o nome aí para dar continuidade com a família dela, que é a Sofia e a Antonella, né? Legal. Não, gente. Então já deu frutos a pipocaria Sim, sim. Ferrari. É a única que assim não está, né, mas apoia, faz o marketing ajuda aí a gente. E a minha filha, que hoje mora para fora, tem 23 anos, está estudando, né? Ela mora na Argentina, está estudando lá. E é a única, né? Mas os demais é nosso sustento. Graças a Deus. E por que vocês decidiram colocar o carrinho de pipocas? Porque a gente vê a cidade, tem inúmeros lugares para colocar. Por que vocês decidiram colocar na porta de escolas e faculdades? É porque, assim, inicialmente, hoje em dia expandiu muito, né? Com iFood, com delivery. E tá mais fácil você também fazer uma divulgação, né? Para chegar em outra pessoa. Então, inicialmente, o público nosso era aluno. E é mais fácil a gente colocar na frente de uma escola que já tem pessoas lá que vai comprar o seu produto, que é um produto rápido para você comer também. Exato. A pessoa vai lá, 2 minutos, tá a pipoca na mão, come e volta para aula, né? Exatamente. Inicialmente, a gente sempre focava em aluno, né? Aí, hoje, com rede social, então tá muito mais fácil de ter cliente de fora. Então, nosso foco hoje, a gente tá no nosso ponto fixo, não sai de lá porque os clientes já acostumou, né? E é o Cotil hoje, o que é o ponto Cotil, fixo. E meu pai fica na Unip também. E fora isso também, daí tem as feiras também, né? Que é um novo nicho aí que hoje está dando muito certo, que são as feiras noturnas, né? Porque o nosso produto é um produto assim mais voltado para tardezinha à noite, né? Pipoca, aí vamos lá comer uma pipoca, vamos comer uns churros. Então, normalmente, é da tardezinha para a noite. Não é um produto que você vai de manhã e vamos comer, entendeu? Uma pipoca já cedo. Então, é isso. E está dando muito certo, né? As feiras noturnas. Vender pipoca não é só vender pipoca, é pensar em tudo isso, né? No horário que se consome, no local, Exato, né? Exato. Até porque esse nicho de pipoca, até de churros. O churros ainda é um doce, uma sobremesa, então é mais fácil de você vender. Agora, a pipoca, tem gente que prefere comer uma pizza, que a nossa pipoca, queira ou não, é um preço mais assim, porque é uma pipoca diferenciada, um queijo provolone de boa qualidade, uma pipoca de boa qualidade. Tudo que a gente usa é de alta qualidade. Então, é um preço mais elevado mesmo que uma pipoca normal, que você vai comprar sem queijo, de um pipoqueiro que vende na praça, sabe? Então, é um nicho mais difícil. Tem gente que fala, eu prefiro, se não conhecesse a Ferrara, prefiro comprar um lanche do que uma pipoca. Só que, graças a Deus, nossa pipoca tirou essa ideia já dos clientes, sabe? Os clientes vão lá, não vou jantar pipoca. Muito. Exatamente. Então, a gente conseguiu alcançar essa ideia nossa. Então, a gente está conseguindo entregar um produto que a pessoa troca por uma janta, sabe? Então, tá bem legal essa parte nossa. Depois da primeira mordida, né? Porque é terminar o pacote. Com certeza. Né? Isso aí. Eu já jantei muita pipoca. Vocês são prova, né? Eu sou Verdade, prova né? disso, que eu passava, pegava a pipoca, ia para casa e falava assim, não, hoje não vou fazer Legal. janta não, hoje é janta pipoca. E aí, gente, a gente começou falando que a polícia militar não é uma profissão simples, é uma profissão que exige Isso. um trabalho psicológico, uma profissão difícil, né, porque você lida diretamente com criminalidade, Exatamente. entre vários outros pormenores que envolvem a função de polícia militar. Mas vender pipoca é sempre fácil? Olha, nada é fácil, né? Tudo depende muito da dedicação, esforço, né? Depende de pessoas, a família, para sempre estar te apoiando, né? Porque o comércio não é fácil, né? Falar, vou ter um comércio. Mas, às vezes, o comércio ele precisa de tempo para você conseguir chegar e melhorar os produtos, que a gente sempre procura melhorar e tá renovando alguma coisa, sabe? Então, assim, falar que é fácil também nada é fácil, né? Toda a sua área você tem que ter muito esforço para que dê certo, né? Vocês conseguem lembrar qual foi a principal dificuldade que vocês viveram nesse A pandemia. período? Sim. Você imagina, a pandemia não tem aula. E o nosso foco era aluno. E aí, como você faz? Então, o que a gente começou a ir? Tentar chamar de fora. Essa foi uma fase difícil mesmo. Aí, a gente foi... Eu não conheço ninguém. Eu acho que foi o pioneiro de delivery de pipoca. Antes, você fala até hoje, você fala, a gente entrega pipoca. Você, nossa, me entrega pipoca. Entendeu? E isso a gente começou a fazer a entrega de pipoca 1 ano antes da pandemia. Então, parecia que a gente já
já tava se programando sem saber, entendeu? Que eu acho que a pandemia começou em 2018, né? 2020. 2020. Mas começou já boato 2019, mais ou menos. Foi. isso. E já começou antes da quarentena. Então a gente já começou já a fazer entrega. No começo é difícil, né? Ainda mais pipoca, né? A turma não procura isso daí não, pra comprar. Aí na hora que começou a pandemia, a gente já tava migrado já pra Graças a delivery. Deus, né? Então foi o que ajudou. E a gente já tinha bastante cliente já também. Então foi essa fase mais difícil foi da pandemia. Porque, querendo ou não, cai a renda, né? cai. Sim. Tá difícil. E aí, até hoje, né, o iFood, né, as entregas, foi mais depois da pandemia que começou já a evoluir, né? Melhorou muito essa área de entregas, né? Onde vocês atendem muitos clientes via entrega, né? Muito cliente. A gente tá com uma carteira de mais de 9 mil clientes de delivery. Assim, que não pede, vai dividindo. Então, todos os dias sai bastante entrega, só que todos os dias, é um ou outro que repete, mas todos os dias é cliente novo que tá indo lá. Então, a gente tá, graças a Deus, com um bom movimento já de delivery, retirada. Sem contar os alunos, né? É o cliente de fora. E aí, gente, essa pipoca com queijo, a gente fala assim, é só uma pipoca. Mas não é só uma pipoca, né? Eu sei que vocês não vão contar o segredo, mas eu vou ter que perguntar. Tem segredo para essa pipoca ser tão gostosa desse jeito? Eu posso falar assim por mim, né? Primeiro momento, a gente tem que aprender a ouvir o cliente. Nós, quando começamos, não era tudo tão perfeito assim. Então, é a gente aprender a ouvir as críticas que serão construtivas. Porque muitas vezes, você recebe crítica, e muitas vezes, na hora que essa crítica vem, você não pode levar como ofensa. Você tem que olhar para essa crítica e ver aonde eu posso melhorar. E nós vivemos muito esse período, acho que como lembra muitas vezes, que a gente fazia pipocas, e ao entregar, às vezes depois a aluna vinha, olha, hoje estava muito salgada, né? Olha, tinha que melhorar, tá? Aquela pipoca estava muito cascuda, enfim. Então, são coisas que foram acrescentando diante do nosso trabalho para a gente melhorando e ter assim, uma visão mais aberta e ouvidos para aquilo que a gente poderia oferecer de melhor para o nosso cliente. Isso que a gente tem que ouvir o que o cliente tá. Às vezes tem cliente que reclama de alguma coisa, né? Que não gosta, e tem outros que não reclamam, né? Então, a gente gosta que o freguês fala, melhora isso, melhora aquilo. Isso. Geralmente o cliente que reclama é o cliente que vai voltar, que sabe que entrega com qualidade. Quando o cliente come e não reclama, é difícil ele voltar, porque ele fala, eu comi, é ruim, não vou voltar mais. Mas a assim, gente gosta que vem e fala, dá o feedback. Por exemplo, a gente pode melhorar isso daí. Né? Por exemplo, o milho, por exemplo. O povo acha que milho é tudo igual. Não é igual, o milho tem qualidade. Né? E como vários alimentos tem qualidade, né? Então a gente procura sempre estar pondo assim, uma mercadoria de melhor para diferenciar. Do mesmo jeito que os clientes exigem de nós exigimos dos nossos fornecedores. Porque a gente tem que passar isso com qualidade, com dedicação, com todo o amor que a gente colocou naquilo para poder oferecer o melhor para vocês. Né? Então, é uma troca. A gente ouve, né? E o mais gostoso disso tudo é que aquele cliente que foi lá, que reclamou, que falou, sabe, exigiu algo melhor, ele volta dando o feedback dele, falando assim, gente, tá maravilhoso, tá gostoso. Isso é bom demais. Mas aí, Grazi, só complementando, assim, é uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, isso aí. E quando é coisa boa, a gente tem que aproveitar o que vem da família, né? Porque tem um segredo, sabe? Eu comparo assim, porque as pessoas vêm, nossa, o que você põe que foi tão gostosa? Falar, esse é o segredo da Coca-Cola. Coca-Cola está em primeiro, porque nunca passa segredo para ninguém, né? Quem gosta de Coca-Cola, né? Mas é assim. Então, tem alguns segredos, só que a gente não pode também ficar falando tudo, né? O segredo que é o que faz você diferenciar no mercado, né? Então, é mais ou menos assim, tem sempre o segredinho. Que às vezes nem quem está próximo da gente não sabe o que é. Você tem a base do produto, mas não sabe a fórmula que... É simples, mas a gente tem um jeito nosso de formalizar o produto, de fazer o produto, né? Isso que é legal, né? E até numa das frequentadas que eu fiz na Feira Noturna do Limeirão, que é onde vocês também estão, eu cheguei a ouvir o seguinte: mas a pipoca de vocês é diferente da pipoca que eu como no Cotil, que é o filho de vocês quem faz a pipoca.
As pessoas comentam isso? É diferente a pipoca de um e outro? Comenta, porque assim, é diferente se você comer hoje no meu carrinho, pode ser que daqui uma semana já não é o mesmo queijo do lote que veio, ou mesmo o milho. Então é difícil, até mesmo o meu ponto, o ponto do meu pai, entregar o mesmo produto. Eu acho que até por isso que nossa pipoca não é uma pipoca que enjoa de comer, porque sempre tá diferente. Exatamente, Sempre tá gostosa e sempre tá É. com um sabor diferente. Ah, hoje tá mais defumado, outro dia não tava tanto assim, então muda, sabe? Ou a bastante. pipoca mesmo, É. né? Mesmo do mesmo fornecedor, então depende muito de safra. Então, às vezes, a pipoca está mais crocante, às vezes está mais macia, né? Então, varia muito. E é isso que a gente briga com o distribuidor quando acontece isso. O cliente reclama, vem mais murcho. Então a gente tem que devolver lote, daí pega, troca Porque lote de depende novo. da fábrica, né? A fábrica também acho que tem Sim. seus altos e baixos ali, né? Não sei. Mas dá uma diferencia, né? Então, mas produto que a gente trabalha, raramente acontece isso. Geralmente o produto vem do jeito que a gente gosta, né? Para poder passar para os nossos clientes, né? Vocês, inclusive, dependem da safra do milho, Do né? Que Exatamente. pode mudar, pode Do ter tempo, do interferência tempo. clima. Para você estourar pipoca no frio é diferente, no calor é Total. diferente. Muito. Então muda. Na hora de estourar demora mais, aí o fogo tem que estar. Por isso que os funcionários têm que estar bem treinados. O fogo tem que estar mais alto ou mais baixo. Então tem todas as manhas de estourar pipoca. Hoje vocês estão com quantos carrinhos, quantos funcionários? Como é que tá hoje? O meu ponto, eu só tenho um ponto só. A gente abre de segunda a sábado. Eu tenho 4 funcionários da produção e 3 motoboy. Então a gente trabalha em 5 lá comigo, lá, né? Eu fico mais no atendimento de cliente, celular, daí quando tá muito pega, daí eu ajudo a rapaziada lá na produção e a gente solta os motoboys. Vocês, Ferrari? A gente tem nós estamos com um trailer, né? Um carrinho, que esse carrinho a gente adaptou na feiras, né? Feiras noturnas. Então, a gente monta a nossa tenda lá. Inclusive, vocês estiveram já lá, né? E conhecem. Então, achamos uma forma para adaptar. Então, o carrinho e... 2 funcionários. 2 funcionários, né? Tem Para nos auxiliar. o Rogério, que está trabalhando com a gente, que é o meu braço direito. Isso. Né? Ele já está há uns acompanha 13 anos, 13 mais ou anos menos. para 14 anos já, na luta com a gente, sabe? Então, ele, desde a época da faculdade de Anguera, até hoje está com a gente, trabalhando. Isso que é legal, né? E tem minha irmã que nos auxilia. E precisa, né? Legal. Dessa união de Muito, família, muito. né? E, assim, principalmente pessoas que gostam de fazer isso. Né? Porque não é todo mundo. Às vezes acha, é legal, vou lá, começa a trabalhar, aí você já vê que às vezes a pessoa não tem um jeitinho para estar ali fazendo do jeito que a gente gosta e tal, né? Então precisa sim de funcionários que gostem de estar fazendo o que a gente faz. Murilo, você seguiu os passos do seu pai na pipoca. Mas antes você também queria ser PM, né? Sim. Como é que Eu foi? queria entrar para a polícia, depois eu falei, não, eu quero ser bombeiro. Quando a gente é mais novo, a gente fica imaginando de tudo, né? Falar assim, o que eu vou ser, mas quando meu pai era policial, eu via bastante exemplo nele, eu falei assim, não, vou tentar ser. Aí eu estudei tudo, mas estudava assim, eu quero ser, mas também, sabe? Porque eu gostava também desse caminho para trabalhar na pipoca. Aí depois que eu fiz 18 anos, meu pai passou o ponto para mim, eu comecei a estudar, daí eu tentei fazer uma prova, não passei, só que depois eu fui perdendo essa vontade de ser, até porque que eu vi que o ramo que eu tava fora que é mais seguro, né? E eu ganho mais, né? Pra trabalhar o que eu trabalho hoje. Então, e a outra, é um ramo que eu não vou ter teto, né? Então, quanto mais me esforçar, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. E na polícia não, né? E hoje em dia, pra você ganhar só um salário não dá, né? É difícil. Mas lembrando Então, que num período, ele trabalhou numa empresa, né? Ficou acho que um ano. na pandemia. Foi na época da Foi pandemia? na pandemia, o que eu fiz? Eu tinha um funcionário, e um motoboy. Aí o motoboy não podia mandar embora. E o meu funcionário, é difícil arrumar um funcionário. Falei, então eu vou trabalhar numa empresa, ganhar o que eu pago pro meu funcionário para manter meu funcionário. Então eu trabalhei 9 meses numa empresa só para sustentar meu funcionário para trabalhar. Porque eu precisava dele, né? Até para abrir os 2 lugares. E ser empresário, a gente sabe que não é fácil, né? A gente já falou de algumas dificuldades que vocês tiveram na pandemia, mas mão de obra também acaba sendo difícil para quem é empresário. Não, né, é muito Fê? difícil, muito difícil. Ainda mais um produto que nem o nosso, que tem que ter um bom treinamento para estourar da forma certa, porque se eu estourar, fica diferente que o meu funcionário estoura, entendeu? A gente já tem bastante prática, então tem que estar bem treinado para poder fazer o certo. Numa época depois da pandemia, a minha esposa ajuda bastante eu, então ela, nossa, foi o braço direito, até hoje,
ajuda bastante nessa parte, porque a gente corta muito queijo, é muito produto que vai, então nessa parte ela ajuda muito, sabe? Porque o segredo eu não posso levar funcionário dentro de casa para ver, né? Então tem que ser quem tá dentro de casa para saber do segredo. Por isso que é difícil pra gente, porque essa parte, antes de chegar no carrinho para trabalhar, a gente já tem o dia inteiro já montando tudo, entendeu? O horário de trabalho não é só enquanto vocês estão ali no carrinho, Não, é das né? 6 horas da manhã à meia-noite. Não, ali eu falo que é o mais fácil, né? Ali é mais fácil, porque já tá tudo Verdade. pronto. Pronto, né? É ali onde que você vai relaxar, vai conversar com o cliente, vai entregar o seu produto. Mas antes disso tudo, tem todo o preparo. Que é o mais Isso, difícil, mais mais difícil. estressante. E isso já começa desde o primeiro horário da manhã. Fora que Legal. tem que organizar tudo, deixar tudo limpo, né, para poder entregar de uma forma limpa e para os clientes verem a higiene, porque tem todo esse cuidado. Né? Eu já ia chegar exatamente nesse ponto, que a gente está falando de comida, Exato. né, de queijo, que é produto perecível. Como é que vocês fazem com as regras de vigilância sanitária, para deixar tudo em ordem, para não ter nenhum problema, gente? Como é que é? Então, nosso produto, o mais difícil é isso. A gente, para entregar com essa qualidade, e como é um produto mais perecível, nós temos que fazer, bem dizer, diariamente. Não é um produto que eu vou fazer e falar assim, olha, vou deixar guardado para tantos dias. Isso não pode acontecer. Porque pode perder a qualidade e também a gente não entregar o que é necessário para o cliente. Então, a nossa dificuldade, assim, o que é a mais difícil que a gente fala, é exatamente isso. É ter que fazer esse preparo diariamente, né? Que não é pouco. Principalmente quando uma festa grande, ou então quando nós trabalhamos, no caso do Murilo, a demanda do iFood é muito grande. Então, isso é diariamente. Todos os dias nós fazemos a mesma coisa. Com todos os produtos, né? Tanto o molho, a gente sempre está renovando, sabe? O queijo diariamente, né, Murilo? Então é tudo fresquinho. O queijo a gente Por corta no dia. No máximo, sobra um pouco de hoje e a gente já usa amanhã. Então, o queijo a gente corta todos os dias. Por isso que a gente, assim, fixa bem. Não é um produto industrial, é um produto artesanal. Né? Que é onde tem a nossa qualidade, a nossa mão, os nossos cuidados. Por isso, do preço, né, do valor, não é um valor elevado, mas não é um valor que você vai lá e compra uma pipoquinha qualquer, não é assim. Né? Então, tem tudo isso que agrega ao nosso produto. E por falar em agregar, além das pipocas salgadas, principalmente no carrinho de vocês, no trailer de vocês, tem as pipocas doces. O que são essas pipocas doces? As pipocas gourmet, né, que aí nós fazemos elas com um milho diferente também, né, que é um milho redondinho, que é um milho cogumelo, que alguns chamam, né, o milho Marshall. E esse que vocês comem com a pipoca salgada é butterfly. Esse milho, ele também é importado, tem todo esse cuidado, esse preparo, e ele é usado somente para as pipocas gourmets, que são as pipocas doce, que são banhadas em chocolate, e aí você vai saborizar elas com o que você tem ali. Normalmente eu faço as que mais saem, são de leite ninho, ovo maltine, Nutella, a napolitana, que são 3 sabores, que é tudo a gosto do cliente, porque eu posso fazer várias, quantos sabores eu quiser, mas quando eu iniciei junto com a tenda ali nas feiras, eu levei média de 12 sabores para ver qual que se agradava mais aos clientes. E esses 4 sabores foram os que mais, assim... Em primeiro lugar. Então, a saída é bem assim, uma com a outra, bem próxima, sabe? E, então, é onde eu foco mais. Fiz agora, tem algumas ainda... unidades, sabe, das pipocas gourmet de Natal, né? Mas a gente percebe que os clientes querem essas pipocas tradicionais, que é leite ninho. É uma delícia, né? Pipoca gourmet, campeão. Ovo maltine, a Nutella. Ninho. Né? Eu fiz de panetone, eu fiz de rabanada, que ainda tem, está saindo bem de rabanada. E eu fiz umas outras lá, mas a gente percebe assim, que o cliente quer as tradicionais mesmo.
né? Que saem muito, é muito boa, muita delícia. E é trabalhoso fazer Muito. pipocas gourmets, né? Muito. Muito, porque são processos diferentes, né? Por exemplo, a pipoca salgada, você põe lá, estoura o milho, já saiu. Não, elas já têm assim, são 3 etapas na realidade. Porque você primeiro tem que fazer o estouro, depois a caramelização, aí depois vem a cobertura, né, a saborização, dependendo do que você vai apresentar ali, a embalagem. Então, assim, é um pouquinho, assim, realmente o valor dela é agregado ao produto que está lá dentro. Às vezes você nem cobra tanto a embalagem, né? E é isso, eu falei, graças a Deus, está caindo aí no gosto dos clientes, né? Está saindo bem. Quanto tempo leva, em média, para fazer uma pipoca gourmet doce? Então, como o processo já é um pouquinho mais demorado, eu procuro fazer assim, eu deixo no final de semana, se eu tenho um dia de folga, eu deixo todas estouradas. Eu tenho que guardar todas em recipientes bem fechados para não entrar. Faço a caramelização e vou fazendo a demanda conforme vai saindo, para eu não fazer tudo de uma vez e ficar lá, né, e vendendo aos poucos. Não. Então, eu sei que sai, por exemplo, eu tenho 3 feiras essa semana, ou tenho pedidos, às vezes, por encomenda, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá, que já estão todas estouradas e caramelizadas, e bem guardadas, eu vou lá e só faço, no caso, a cobertura do sabor que o cliente quer, né? Para ficar mais fácil. Mas eu levo aí, no dia, dependendo, uns 2 dias, 3 dias, para eu fazer todo o processo. Caramba, ela é demorada mesmo. É demorado porque a parte chata dessa pipoca, que você tem que estourar ela de uma temperatura certa e depois você seleciona ela. Então, não é todas as pipocas que nem essa daqui. Todas que estouram a gente trabalha com ela. Essa daí não, você tem que quebrar a casquinha dela, selecionar a pipoca, então vai muito pro lixo também, que não tem como usar. Então. Você tem que massagear a pipoca para ela ficar toda certinha, para você ver, ai, que redonda, que linda e tal, mas tem toda uma técnica ainda por trás disso tudo. Vocês começaram, então, com os trailers, né, com os carrinhos, Araras, veio para Limeira, e agora vocês estão expandindo ainda mais, né? Estão começando a fazer eventos. Como é que está sendo essa experiência de fazer eventos, gente? A gente já tem uns eventos em escolas, sabe? Período, assim, tipo de festas juninas. As escolas já contratam a família, né? E já tem... em período, todo ano já tem uma programação, né? Em escolas. E também agora as igrejas, né? Também estão chamando muito... Algumas igrejas, quermesse, né? Exato. Tem umas que a gente já acompanha aí já há alguns anos, então a gente acaba fidelizando, né? Tem alguns ligam para a gente, dá para fazer. Então, se tem agenda, horário, dia na agenda, dá para fechar, a gente faz, mas, do contrário, realmente a gente fica com as que já estão há mais tempo, porque normalmente as agendas nossas são fechadas lá para março, né, filho? A gente já começa a fechar já bem antes, para a gente já ter uma programação do que vai fazer e a quantidade de produtos que a gente vai ter que pedir para o fornecedor, né? Então, é tudo bem planejado. Tem que ser. Não é só vender pipoca, tem todo um planejamento. Tem todo um planejamento por detrás que demanda tempo. Né? Assim, a intenção era expandir mais, mas como a gente trabalha mais em família, então a gente é meio limitado, né, no trabalho nosso. É porque não adianta você passar um produto para terceirizar um produto e depois o seu nome vai naquele produto e não vai ser entregue da mesma forma que você faz ali, que a gente sabe fazer e a mesma dedicação, né? Aí seria muito fácil, seria até bom demais se tivesse, né, jeito. Vamos terceirizar, a gente dá para abrir quantos pontos pudesse, né? Tem uma franquia. A gente pensa nisso. Quem sabe? Sim. Não, eu esse ano já entrei em contato com uma empresa de franquia, eu tentei entender como funciona. Mas não é que nem fazer um lanche, que você vai entregar a carne pronta já do seu jeito pro chapeiro, o pão já vai vindo da padaria. E esse produto é um produto artesanal. Então, não é qualquer pessoa que eu vou chamar lá vai saber estourar. Já chamei pessoas para fazer teste lá que não conseguiu estourar pipoca. E a turma fala, é fácil estourar pipoca, mas do jeito certo, que é do jeito do nosso padrão, que a gente tá há anos já
vendo altura de fogo, queijo. Então, a gente tem experiência nisso. Não é uma pessoa que vai chegar lá do dia para noite e vai estourar uma pipoca. Essa é a nossa dificuldade. Então, até por isso que a gente não expande tanto assim, porque a gente quer entregar a qualidade de um outro lugar, num outro ponto, algum lugar, é a mesma que a gente entrega no nosso ponto. Que eu vou estar lá, entendeu? Então, por isso que a gente fica meio nesse impasse de não crescer tão rápido assim. Porque é melhor a gente crescer devagar, do jeito certo, do que a gente colocar vários pontos para ter mais dinheiro. Porque o nosso foco não é só ganhar dinheiro, né? A gente quer entregar um produto de qualidade para as pessoas. É um produto afetivo, inclusive. Sim. Com certeza. Com certeza. E como que é trabalhar em família? Não é fácil, não. É que agora eu tenho não é mercado. fácil, não é fácil, é prazeroso, né? Sim, é gostoso. Quando a gente trabalhava junto no mesmo ponto, daí dá umas briguinhas, né? Eu queria fazer do meu jeito, meu pai fazia do jeito dele. Então, eu trabalho em família assim, mas é gostoso. Aí depois Mas é isso que faz acertar mais as... Sim. Né? Deixar do jeito que... Aí agora que melhor, eu tenho minha casa, tenho minha esposa, meu filho, né? Daí eu tenho o meu ponto. Aí agora um ajuda o outro. Eu melhoro numa parte, meu pai melhora na outra. As ideias, trocamos ideias. Eu acho o fornecedor, assim. daí Isso. ele acha outro. Então a gente vai melhorando assim. Mas no começo deu muita briga, então. Sempre dá uma discussão. Sempre dá, né? Sempre dá. Não tem como não dar, né? gente? Mas é uma briga saudável, né? Uma briga, assim, para o melhor desempenho, né? No caso aí da empresa. Que legal, né? Hoje, falando de empresa, hoje somos 2 empresas. Cada uma tem o seu CNPJ, né? Como o Murilo migrou hoje, só fica ali no Cotil. Então, aí hoje cada um tem aí o seu CNPJ, né? Para poder não dar... Até mesmo porque, às vezes, as escolas pedem, né? Então, nem sempre a gente está ali junto. Muitas vezes fazemos eventos juntos, né? Quando assim, uma demanda muito grande, né? Mas aí fica tudo bonitinho, né? Cada um no seu quadrado. Né? E aí vocês se dividem também quando tem eventos, né? Até para conseguir atender. Chega, por exemplo, a época de festa junina, é a pior época para... É a melhor época para vocês. É muito cansativo. A pior porque a gente trabalha de segunda a segunda. Exato. Aí é bem cansativo. Eu não pego mais tanto evento. Quando chega eu para evento, eu já passo para meus pais. Já passa pra gente. Porque agora meu ponto é de segunda a sábado e é bem corrido para mim. Às vezes nem compensa eu deixar de trabalhar de sábado para... De semana eu não pego evento mesmo. A gente procura não dispensar nenhum, né? Tenta Mas atender. tem hora que não dá, a gente dispensa. Até porque a equipe não comporta, né? Não. Tem como fazer vários lugares. O máximo que a gente consegue é atender 2 eventos no dia, né? Com muita correria, né? 2 eventos no dia. É o máximo que a gente consegue. E a gente já falou um pouquinho dessas mudanças de empresa, né, que agora já tem 2 CNPJs. Mas e o futuro, gente? O que é que vocês têm de sonhos, de planos? Compartilhem com a gente. O sonho é grande, né? A gente quer franquear. E franquear vai mostrar nossa marca pro povo, né? Porque, assim, a região já conhece a gente. Eu tenho cliente de Araras, tenho cliente de Iracemápolis, de Cordeirópolis, de Campinas. Hortolândia. Eu tenho cliente que vem a cada 15 dias de Mogi Guaçu para comprar. Ele vem para cá só para... Eu falo assim, né? A família vai renovando, né? Que nem meu pai trabalhava de um jeito na época, né? Meu pai passou pra gente, pros filhos. Tem meus irmãos também, que trabalham com pipoca na Praça de Leme. Tem 2 irmãos. Tem um irmão que trabalha com pipoca e churros na Praça de Araras. Então... Tá tudo no ramo do meu pai da época, né? E nós passamos por nossos filhos, né? Então, cada um, os mais novos, vai renovando mais ainda que os pais. Né? Uma visão mais ampla, mais aberta, né? Rede eu social, acho que é natural isso daí. Eu invisto mais em rede social, né? Aí meu pai agora começou também, meu pai e minha mãe começou também a ficar em cima da rede social. Meio tímido ainda, né? Então, assim, a gente mais, assim, por isso que eu falo, a gente migra mais, assim, no potencial da onde está o público, né? Porque somos mais velhos, mesmo que a gente mexe na rede social, não é igual o Murilo, né? É assim, não é um público mais jovem. Então, na feira tem público, é lá que nós estamos. Na igreja tem público, estamos lá, entendeu? Na escola também. Então, são, assim, público focado no local. Eu acho que para a gente, para nossa idade aí, que a gente já não é tão mais jovem, né? Então, mas a feira que eu falo, né? A gente
o tempo vai passando e o natural nosso fala assim, eu quero descansar mais lá na frente. Na hora que você pensa em descansar, vem uma coisa e fala, não vou descansar mais. Mas é difícil descansar. É a mesma porque, coisa ó, a feira, né? A feira é trabalhoso. Sim. Sim, se você monta a tenda, monta Tem que tudo. cedo, né? Monta, então é trabalhoso, tem que encarar e ir para cima, né? Pra conseguir A gente fala que vencer, quer né? descansar, mas não tem como. Não tem como. Porque de segunda a segunda. E agora a gente quer crescer. A gente tá pensando em vários investimentos, né? E daí não tem como descansar. Vai estar junto comigo aí. Vai descansar, não. Ô, Ferrari, você achou que você ia aposentar da PM, ia ter uma vida tranquila? Não, eu acreditava nisso, né? Porque quando chegou, faltava um ano ali para me aposentar, eu até comentava com a Regina, falava, bem, eu vou, a hora que aposentar, a gente vai viajar mais, né? Eu vou dar uma descansada nos comércios nossos, mas foi tudo ao contrário. Eu trabalhei mais, Trabalhou mais. não parei até hoje. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele é hiperativo. Ele não sabe ficar quieto. Não é Tem esse verdade? lado, Filho? né? Ele não sabe, eu vou deitar, vou assistir uma televisão, vou ler um livro, não. Ele tem que estar ali, sabe? Em atividade. Em total atividade. Movimento. É uma rotina que a gente criou, né? E é tão difícil perder essa rotina, né? Parece que exige. E isso né? é Eu não saudável consigo, eu pra tenho que ele, trabalhar, né? eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? Porque você imagina, se ficar parado, eu lembro quando ele ficou na pandemia, quase. A pandemia. Nossa, ficou quase em depressão, né? Não conseguia ficar parado. Nossa. E aí, vocês foram para o online na pandemia, né? Mas como que foi para vocês lidarem com essa falta de contato com o público, ainda mais vocês que já estão há mais tempo nessa atividade? Os nossos clientes lá do nosso ponto, eu morava no Las Palmas, que é longe do Cotil, né? Então, muitos clientes que já vinham de anos já, então eles iam buscar em casa. Eles saíam de lá, da casa deles, iam em casa, pegava, a gente conversava assim. Então, eu ainda tive mais contato com meu pai, né? Porque eu já estava mais conhecido na rede social, no delivery, no iFood. Então, os clientes iam lá em casa, ainda entrava, eu abria a garagem para entrar, eu pegava pipoca e ia embora, né? Nessa época da pandemia, a gente morava numa chácara, né? Isso. E a chácara tinha mais longe, dificuldade para entrar. Eles moravam já na cidade, né? Mais fácil. Exato. E ali eu lembro que eu comecei a fazer muita receita de pão, de bolo. Nossa, era pão todo dia. Eu dia já na estava casa do meu bom pai. nessa área. para arrumar alguma coisa para fazer, sabe? Bom, buscou todas as receitas antigas do seu pai. Foi. Ó, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, mas é claro que a gente precisa perguntar, o que vocês, que já estão nesse ramo de pipoca já há algum tempo, já são empresários, têm funcionários, o que vocês diriam para quem também quer começar um negócio, para quem também quer, vou vender pipoca, eu vou vender sonho na praça, o que vocês diriam? Eu acho assim, que a pessoa ela tem que gostar daquilo que faz. É a primeira coisa, né? Você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Se você não gosta, não comece, que não vai dar certo. E ser persistente naquilo, né? Porque tem pessoas que começam um comércio, ele já desanima logo, né? Não pode, tenta renovar, né? Inventa alguma coisa, né? Vai melhorando, até alguma coisa que você fala, essa deu certo. Aí você continua e que vai dar certo. Ilza. É aquilo que eu já falei anteriormente, é aprender a ouvir e ver o que o cliente quer, né? Nem tudo, muitas vezes, que você está pondo na mesa vai ser ali atrativo para o cliente. Então, você tem que aprender a ter essa visão, né? E aprender a estar aberto à crítica. Nem todas as críticas são críticas ali para te derrubar. São, muitas vezes, críticas ali para você aprender a olhar o seu produto, o seu comércio, o que você pode melhorar. Murilo, você que é o sangue novo da Pipocaria Ferrari. Eu acho assim, a gente não pode ter medo, né? Eu vi empresário no Brasil que não é fácil, porque é muito imposto, tudo é caro, é funcionário que você tem que contratar, pagar certo, que senão é tudo difícil, né? E nesse ramo, ainda mais que você falou, né, alguém que abriu um carrinho de pipoca, é um ramo difícil, não é um ramo fácil. Porque não é um lanche que vai encher a barriga, né? A turma vai saciar mais. Então é um ramo bem mais difícil a pipoca. E não desistir. A gente no começo não vendia o que vendia hoje. A gente tomei muito prejuízo, a gente passou muito aperto, foi difícil, mas a gente não desistiu, entendeu?
Então, a gente não pode ter medo de arriscar. E não pensar só em dinheiro, porque se pensar só em dinheiro, você vai fechar em uma semana. Então, é um longo período para começar. A gente está começando, eu com minha esposa, um novo negócio. A gente vai inaugurar, acho que semana que vem, ela vai fazer Neos Design. E a gente está investindo numa época que eu já estou investindo muito em marketing. Final do ano para a gente já cai um pouco por causa do movimento do final do ano, ceia, então cai um pouco. E eu falei, não, eu não tenho medo, eu arrisquei, eu investi tudo que eu tinha, a gente montou o salão e a vida do empresário é assim. Não pensar no dinheiro, porque você pensar em dinheiro, você não paga, não gasta. Os altos e baixos, né? Quando tá na época boa, é aproveitar bem essa época boa, né? E a vida de empresários é feita de sonhos e realidades também, sim. né, gente? Sim. Total. Você até estava falando das dificuldades, que tem que pagar imposto, tudo. Quem olha para quem está vendendo pipoca, para os pipoqueiros, acha que é um ambulante, mas não é só isso, né, Murilo? Tem diferença nossa de um tiozinho que vende na praça, né? Hoje em dia eu acho que é difícil ainda hoje ter que nem Araras é muito trailer de pipoca, né? Então já é uma empresa maior. Mas o que eu quero comparar assim com um velhinho que vende pipoca na praça, os mais antigos, né? A nossa hoje virou uma empresa mesmo, né? Com funcionário, com contador. Então a gente tá trabalhando já como se fosse uma empresa grande já, né? Legal que essa história dos senhores antigos, né? Que deixaram histórias, né? Sim, sim. Porque a gente ia falar, eu comprava aquele pipoqueirinho, o senhorzinho trabalhava em tal lugar, né? É. Então eles deixaram as histórias, né? Então, é legal. E a gente só veio melhorando e crescendo, né? Nesse nicho aí, para poder... Uma coisa que a gente tenta fazer é aumentar a empresa, deixar ela mais gourmet, mais bonita, só que sem perder a essência de um carrinho. Da pessoa fala assim, vamos lá no carrinho de pipoca comprar pipoca. Eu poderia, assim, colocar um trailer gigantesco lá na faculdade, mais luxuoso, tudo, mas eu tento manter o meu carrinho, entendeu? Para conseguir aumentar mais as vendas com o meu carrinho de pipoca, porque é o que a turma gosta, né? Os clientes, eles querem estar perto. Sim. E a nostalgia também. Exato, exato. Então, por mais que assim eles fiquem maiores, mais atualizados, mas ainda eles querem estar ali pertinho, conversando. O cliente gosta de ver estourando, gosta de ver jogando. Isso, e cliente, eles gostam de uma boa conversa. Não é você ir lá só, toma, entrega pipoca, tchau. Não, é tudo isso. Isso faz a diferença. Na sua, assim, na recepção, como você no atendimento, né? Porque hoje o seu cliente se torna seu amigo, porque está ali diariamente comprando de você, né? Então, isso é muito gostoso. E é relacionamento. Exato. É tão verdade isso que eu tenho cliente que chega, quando eu ponho o trailer no lugar do carrinho, somente no Unip, fala, eu gosto que você vem com o carrinho, que você fica mais perto da gente. Fala isso aí, sabe? Legal. Não, é igual nós aqui, né? Exato. Muito tempo, né? Quanto tempo? Vocês aí já compram da gente, né? E somos fãs. Quase número 1 da pipoca Ferrari. Isso é muito bom. E o que a pipoca significa para vocês? Vamos começar com Ferrari. Vai, Ferrari. A pipoca hoje é a base de tudo nosso, né? Então, nós acreditamos nos produtos que nós estamos fornecendo para os clientes. E então, eu acho que, por exemplo, eu me sinto muito realizado, né? Até onde eu cheguei, sabe? Sonhos, lógico, sonhos sempre espera o melhor, mas até que chegamos aqui com saúde, né? Que é a principal coisa, você tá bem, a família tá bem, com saúde, né? Então, a pipoca, eu posso dizer, a felicidade nossa hoje, né? E os churros que acompanha também, né? Já junto, né? A gente quase não falou do churros ainda hoje. Não, verdade. Legal. Falar do churros, essa história, que nem a história do churros, tem uma outra história do meu pai também lá atrás. Que legal. Também tem um segredo. E olha que legal que é. Porque meu pai, ele sempre procurava também melhorar o que ele fazia. Ele era aquele senhor antigo lá, que era muito fuçador, tudo que ele via, ele queria aprender e fazer, sabe? Ele era muito curioso. E interessante é que essa massa dos churros, meu pai, um dia eu perguntei para ele, né? Essa massa, pai, o pai aprendeu, porque cada um faz um tipo de massa. Tem vários tipos de massa de churros, né? E essa massa, meu pai contou para mim que ele
aprendeu a fazer essa massa pegando a receita de um circo, porque naquela época tinha muito circo na cidade, né? Hoje é menos, mas na época é muito circo. Tinha. E meu pai, ele aprendeu essa massa de churros com uma pessoa que fazia churros dentro do circo. E essa massa acompanha a gente até hoje. Olha que legal. Só nós fazemos essa massa. É uma massa diferenciada. Quem come fala, nossa, Porque hoje você vê, tem bastante pessoas... Não desmerecendo, assim, quem outras pessoas que falam tipo de massa, falando a massa que pegamos do pai para filhos, né? E hoje a gente vê nos comércios, quem faz os churros, hoje é massa congelada, né? Ou massa assim semi-pronta, ou massa assim que vai ovos, vai leite, vai, sabe, várias coisas, vários assim ingredientes que nós não usamos, né? É legal assim que nós tentamos mudar a massa, né? Falar, vamos procurar uma outra receita, né? E não deu certo. Ficamos com essa massa. Foi pro hospital. Foi até pro hospital já. Estourou tudo chus na minha cara. Nossa! Foi, queimei. Eu lembro desse dia, Murilo. Falei, não, nunca mais. E tá aí. Teve queimadura, Murilo? Pegou no olho, no pescoço, no rosto inteiro. O que eu fiz? Eu entrei na frente, porque tava cheio de cliente, né? Aí, na hora que ele deu um estourinho, eu falei, vai estourar. Daí eu entrei na frente da panela e coloquei a tampa. Daí explodiu, eu falei pros clientes ir pra longe. Explodiu tudo em mim, né? Aí já desistiu. Deixa, vai com a massa do vômito. E era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser. Pra gente encerrar, Ilza, o que a pipoca significa pra você? Hoje é a nossa sustentabilidade. Hoje é a nossa fonte de renda maior, onde a gente está aí realizando sonhos, estudando a filha fora, né? Eu acho que assim é o ponto principal para a sobrevivência da nossa família. Tanto é aí que está caminhando aí para gerações futuras, né? Murilo. A pipoca foi a base, né? A pipoca é a base até hoje. Foi que trouxe felicidade para nossa casa, trouxe os bens que a gente tem hoje. Não contando só com os bens, né? Mas a estrutura da família inteira, né? A comunhão que a gente teve, a persistência que a gente teve junto, né? As brigas que traz mais sabedoria para continuar, né? Hoje eu também trabalho com isso, então eu tenho minha família, tenho minha casa, tenho minha esposa, meu filho, que eu, graças a Deus, tenho condição de dar o que no começo da pipoca meu pai não conseguia, eu consigo dar para meu filho mais fácil hoje. Então hoje é a nossa vida, pipoca, é a nossa vida. E eu não penso em fazer outra coisa. Melhorar. Só melhorar o que a gente já faz. Já. É isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Onda Talks. Foi maravilhoso conhecer a história de vocês, a história que está por trás dessas delícias de pipoca aqui. E eu já confessei, eu sou fã número 1 de carteirinha. Inclusive, precisa do cartãozinho fidelidade lá que a gente vai toda semana. Tem que fazer. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Onda Talks. Sim. Já estouramos nosso horário, porque esse papo foi muito gostoso. Então, a gente volta semana que vem com mais informação, mais histórias, quem sabe, regadas a mais pipoca. Eu agradeço pelo espaço de vocês são muito importantes para a gente, sabe? E legal, foi muito bem recepcionado com vocês aqui, tá bom? É verdade. E se você quiser consumir a pipoca Ferrari, é só ir nas feiras noturnas, temos no Limeirão, no Parque Cidade, no pavilhão do Nossa Senhora das Dores, na feira de Iracemápolis. E futuramente no Jardim São Lourenço. Além disso, também está no Cotil e na Unip. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau, Obrigado. Tchau. Obrigado.